A chuva de março castigava as ruas de Lisboa com aquela força que só o outono lisboeta conhece, transformando o asfalto em espelhos que refletiam as luzes neon dos bares e restaurantes do bairro Alto. Marina Oliveira Santos caminhava sem rumo pelas calçadas encharcadas, os cabelos castanhos colados no rosto, o vestido azul marinho que a mãe havia escolhido para o jantar da igreja, agora uma segunda pele molhada que a fazia tremer. Mas não era o frio que a fazia estremecer. Era a sensação de estar sufocando há 23 anos e só agora ter percebido que precisava respirar. 3 quarteirões atrás, na casa de 2 andares do campo de Ourique, onde cresceu, o pastor Antônio Santos ainda devia estar discursando para a esposa sobre os perigos de criar uma filha num mundo corrompido. Marina podia imaginar perfeitamente a cena. Ele de pé na sala, gesticulando com a Bíblia na mão, enquanto Dona Conceição baixava a cabeça e murmurava concordâncias automáticas, como sempre fazia. A discussão havia começado porque Marina questionou durante o jantar com os diáconos da igreja por que as mulheres não podiam participar das decisões administrativas da congregação. Uma pergunta simples que desencadeou 40 minutos de sermão sobre submissão, hierarquia divina e os perigos da influência feminista. Você está se deixando contaminar pelo mundo, havia dito o pai, apontando o dedo para ela, como se estivesse exorcizando um demônio. Esqueceu de onde veio? Esqueceu que representa nossa família, nossa igreja, nossa fé? Marina havia fugido no meio da bronca, pegando apenas a carteira e deixando o telemóvel para trás, porque sabia que o pai tentaria rastreá-la. Agora, estava perdida numa cidade que conhecia apenas através das janelas dos autocarros, que a levavam da casa para a faculdade e da faculdade para a igreja. Nunca havia tido permissão para explorar Lisboa de verdade. Nunca havia tido permissão para nada que não fosse previamente aprovado pelo comitê familiar, formado pelos pais e pelo irmão mais velho, Mateus, que seguira os passos do pai no ministério. O peso da solidão era físico, como se alguém tivesse colocado pedras no seu peito. Marina parou debaixo de uma marquise de vidro de um prédio comercial, tentando se proteger da chuva que começava a diminuir, mas principalmente tentando entender o que fazer com a liberdade desesperada que havia conquistado ao sair porta afora. Pela primeira vez na vida, ninguém sabia onde ela estava. Ninguém estava monitorizando os seus passos, os seus pensamentos, as suas palavras, e isso a assustava tanto quanto a libertava. Foi quando viu o homem. Ele estava encostado na parede oposta, debaixo de outra marquise, fumando um cigarro e olhando para a rua como se estivesse esperando alguma coisa que nunca chegaria. Devia ter uns 38, 40 anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, o tipo de homem que chamava a atenção sem fazer esforço. Usava um terno escuro bem cortado, mas tinha a gravata afrouxada e os primeiros botões da camisa abertos, como se tivesse acabado de sair de algum compromisso importante e finalmente pudesse respirar. Havia algo nele que Marina reconheceu imediatamente, a mesma expressão de alguém que carregava um peso invisível. Quando os olhos dele se cruzaram, Marina sentiu uma coragem que nunca havia experimentado. Uma coragem desesperada, nascida da certeza de que havia passado a vida inteira sendo a filha perfeita de alguém, a irmã exemplar de alguém, a ovelha obediente de alguém, mas nunca havia sido ela mesma. E se ia começar a ser Marina Santos agora, aos 23 anos debaixo de uma chuva em Lisboa, então que fosse, de uma vez. Atravessou a rua a correr, esquivando-se dos carros que buzinavam irritados, e parou na frente dele. O homem a olhou com uma expressão de surpresa genuína, jogando o cigarro no chão e pisando em cima. "Desculpa", Marina disse, a voz ainda trêmula. "Eu sei que isso vai soar completamente louco, mas eu preciso te pedir uma coisa." Ele arqueou uma sobrancelha, mas não disse nada. Apenas esperou. "Eu preciso que você tire a minha virgindade." As palavras saíram de uma só vez, antes que ela pudesse reconsiderar, antes que a educação cristã pudesse censurá-la, antes que o medo pudesse paralisá-la novamente. Ricardo Almeida Nunes,
Embora Marina ainda não soubesse o nome dele, ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. Então, para surpresa dela, ele não riu, não fez piada, não a chamou de louca. Ele simplesmente disse, não. Por favor, Marina insistiu, os olhos se enchendo de lágrimas que não tinham nada a ver com vergonha e tudo a ver com desespero. Eu sei como isso soa. Eu sei que você deve estar pensando que eu sou maluca, mas eu não sou. Eu só preciso de alguém que não me conheça, alguém que não vai me julgar, alguém que não vai tentar me salvar ou me converter ou me explicar por que eu estou errada. Eu preciso de alguém que me ajude a ser dona de mim mesma, sabe? Ricardo estudou o rosto dela com uma atenção que Marina não estava acostumada a receber. Era como se ele estivesse tentando ler uma língua estrangeira, decifrando cada expressão, cada gesto. Havia algo gentil naqueles olhos castanhos, mas também havia uma firmeza que ela respeitou imediatamente. Você está machucada, ele disse, e não era uma pergunta, não fisicamente. Pior ainda, Ricardo tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela, que só então percebeu que ainda estava tremendo. Olha, eu não sei que tipo de homem você acha que eu sou, mas eu não me aproveito de mulher em estado emocional, e você está claramente em estado emocional. Marina sentiu uma frustração enorme subir pelo peito. Você não entende. Eu não estou pedindo por caridade ou porque estou confusa. Eu estou pedindo porque é a única coisa que ainda conecta a minha vida, a vida que eles querem que eu viva. E eu preciso cortar essa conexão. Eles, minha família, meu pai. Marina respirou fundo, sentindo o perfume masculino que impregnava o paletó dele. Era amadeirado, sofisticado, completamente diferente do cheiro de incenso e flores que permeava sua casa. Meu pai é pastor de uma igreja evangélica. Eu fui criada acreditando que a pureza era a coisa mais importante do mundo, que meu corpo não me pertencia, que meu futuro marido tinha mais direito sobre a minha sexualidade do que eu mesma. E eu cansei. Cansei de carregar esse peso, de viver com medo de decepcionar expectativas que nem são minhas. Ricardo a estudou novamente, e Marina percebeu que ele não estava olhando para ela da forma como os homens da igreja faziam quando achavam que ela não estava vendo, com aquela fome disfarçada de preocupação espiritual. Ele a olhava como se estivesse tentando entender um quebra-cabeças complexo. E você acha que transar com um estranho vai resolver isso? Eu acho que escolher com quem eu transo vai resolver isso. Marina limpou o rosto molhado, não sabendo mais se era chuva ou lágrima. Eu acho que tomar uma decisão sobre o meu próprio corpo, baseada no que eu quero e não no que esperaram de mim, vai resolver isso. E por quê? Eu? Por que não alguém que você conhece, alguém que você gosta? Marina riu, mas foi um som sem humor. Porque eu não conheço ninguém. Porque todos os homens que eu conheço fazem parte do mesmo mundo que me sufoca. Porque você é o primeiro homem que olha para mim e diz não quando eu ofereço alguma coisa. E, estranhamente, isso me faz confiar em você. Ricardo balançou a cabeça devagar, como se estivesse ponderando algo muito sério. Olha, não sei nem qual é o seu nome. Marina. Marina, eu sou Ricardo, e posso te garantir que você não quer me conhecer melhor. Por quê? Porque eu sou o tipo de homem que sua família tem razão em te proteger. Ele disse isso sem orgulho, apenas como um facto. Eu tenho 40 anos, tenho mais dinheiro do que saberia gastar em 3 vidas, e nunca me relacionei seriamente com ninguém porque aprendi que as pessoas querem alguma coisa de mim sempre. Eu sou exatamente o tipo de cara que os pais temem que a filha encontre. Marina o estudou agora, percebendo pela primeira vez os detalhes. O relógio caro no pulso, os sapatos italianos, a forma como ele se portava, com uma confiança natural que vinha de nunca ter que se preocupar com dinheiro. Mas havia algo mais ali, uma solidão que ela reconheceu porque carregava uma parecida. Você está sozinho, ela disse. Como? Você está sozinho da mesma forma que eu estou sozinha. Só que você está sozinho porque tem demais, e eu estou sozinha porque me deram de menos. Ricardo ficou em silêncio por tanto tempo que Marina começou a achar que havia dito algo errado. Então ele falou. Tem um café ali na esquina que fica aberto até tarde.
Que tal a gente conversar um pouco antes? De você tomar decisões sobre a sua vida baseadas em 5 minutos de conhecimento mútuo. Marina hesitou. Parte dela queria insistir. Queria forçar a situação até conseguir o que tinha vindo buscar. Mas havia algo na voz dele, uma gentileza que ela não estava acostumada a receber de homens, que a fez concordar. Tudo bem, mas só se você prometer que não vai tentar me convencer de que eu estou errada em querer isso. Eu prometo que não vou tentar te convencer de nada, só vou tentar te entender. Eles caminharam em silêncio até o pequeno café na esquina, um local aconchegante com mesas de madeira escura e uma decoração que misturava plantas pendentes com luminárias amareladas. Marina nunca havia entrado num lugar assim sozinha com um homem. Na verdade, nunca havia entrado em lugar algum sozinha com um homem, ponto. Sempre havia algum membro da família por perto, sempre havia olhares vigilantes, sempre havia a sensação de estar sendo julgada por cada movimento. Sentaram numa mesa no fundo, longe das poucas pessoas que ainda frequentavam o local naquela hora da noite. Ricardo pediu um café puro, e Marina, depois de hesitar, pediu um chocolate quente. Quando a bebida chegou, ela a segurou com as 2 mãos, deixando o calor aquecer os dedos frios. Então, Ricardo disse, me conta por que uma filha de pastor está na rua, sozinha, numa noite de quinta-feira. E Marina contou. Contou sobre crescer numa casa onde cada palavra era medida, onde cada gesto era interpretado como sinal de santidade ou rebeldia. Contou sobre nunca poder escolher a própria roupa, o próprio penteado, os próprios amigos. Contou sobre cursar administração numa universidade evangélica porque o pai acreditava que ela poderia ajudar na gestão financeira da igreja, mas nunca ter tido permissão para trabalhar em outro lugar. Contou sobre os 23 anos vivendo numa redoma de vidro, sendo observada, moldada, controlada. Ricardo escutou sem interromper, fazendo perguntas pontuais, demonstrando uma atenção que Marina nunca havia recebido. Não havia julgamento nos olhos dele, não havia tentativa de corrigi-la ou direcioná-la. Havia apenas interesse genuíno em entender. E você nunca questionou nada disso antes? Ele perguntou quando ela terminou. Questionava, mas internamente. Até hoje eu achava que o problema estava em mim, que eu era rebelde, problemática, uma filha difícil. Só hoje eu percebi que talvez o problema não seja eu querer coisas normais. Talvez o problema seja eu ter sido ensinada a achar que querer é pecado. E o que você quer, Marina? De verdade. Não o que você não quer, mas o que você quer. A pergunta a pegou desprevenida. Marina ficou em silêncio, mexendo o chocolate quente com uma colherinha pequena, pensando. Ninguém nunca havia perguntado isso a ela. Sempre perguntaram o que ela achava que deveria querer, o que Deus queria para ela, o que a família esperava, mas o que ela queria. Eu quero conhecer o mundo, ela disse devagar. Eu quero viajar, trabalhar, conhecer pessoas diferentes. Eu quero poder errar, poder aprender com os meus erros, poder tomar decisões ruins e descobrir por mim mesma que foram ruins. Eu quero namorar, beijar, transar, me apaixonar, ter o coração partido. Eu quero uma vida que seja minha, sabe? Mesmo que seja uma vida pior do que a que eles planearam para mim. Pelo menos vai ser minha. Ricardo sorriu pela primeira vez desde que se conheceram, e o sorriso transformou completamente o rosto dele. Agora sim você está falando a sua língua, não a língua de quem te criou. E você? Marina perguntou, ganhando coragem. O que você quer? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa tanto quanto havia pegado a ela. Ricardo ficou mexendo no café, pensativo. Eu quero alguém que olhe para mim e veja uma pessoa, não uma conta bancária. Alguém que não tenha segundas intenções, que não esteja calculando o que pode ganhar comigo. Ele pausou, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Eu quero parar de ser cínico. Quero acreditar que ainda existe gente boa no mundo, gente verdadeira. Mas é difícil acreditar nisso quando você passa a vida sendo usado. Usado como? Das mais variadas formas. Mulheres que fingem estar interessadas em mim quando querem. É o meu cartão de crédito. Amigos que só aparecem quando precisam de algum favor.
Familiares que só lembram que eu existo quando tem alguma emergência financeira. Ricardo deu uma gargalhada amarga. Irônico, né? Eu tenho tudo o que deveria me fazer feliz, e ainda assim sou uma das pessoas mais solitárias que eu conheço. Marina estendeu a mão por cima da mesa e tocou a mão dele, um gesto impulsivo que a surpreendeu. Eu não quero o seu dinheiro, ela disse. Eu nem sabia que você tinha dinheiro até você mencionar. Ricardo olhou para a mão pequena dela sobre a sua e não a retirou. Eu sei. É por isso que estou aqui conversando com você em vez de ter ido embora assim que você fez aquela proposta maluca. Eles ficaram assim por alguns minutos, duas pessoas que se conheceram há menos de uma hora, mas que pareciam se reconhecer de alguma forma profunda e inexplicável. Marina sentia uma paz que há muito não experimentava, como se finalmente pudesse respirar fundo depois de passar a vida inteira prendendo a respiração. Ricardo, ela disse devagar, eu ainda quero o que te pedi lá na rua. Não por rebeldia, não para machucar ninguém. Eu quero porque quero tomar uma decisão sobre o meu corpo que seja só minha. E eu quero que seja com você porque você é a primeira pessoa que me trata como igual, como adulta capaz de escolher. Ricardo segurou a mão dela com mais firmeza. Marina, você tem certeza de que é isso mesmo que você quer? Porque depois não tem volta, e eu não quero que você acorde amanhã arrependida. Eu tenho certeza de que 23 anos vivendo segundo as expectativas dos outros são suficientes, ela respondeu. Eu tenho certeza de que quero começar a viver segundo as minhas expectativas, mesmo que eu ainda esteja descobrindo quais são elas. Ricardo ficou olhando nos olhos dela por um longo tempo, como se estivesse procurando por dúvida, por medo, por qualquer sinal de que ela não estava falando sério. Mas Marina sustentou o olhar, porque pela primeira vez na vida estava sendo completamente honesta sobre o que queria. Tudo bem, ele disse finalmente. Mas do meu jeito. Com calma, com cuidado, e você pode mudar de ideia a qualquer momento. Marina sentiu o coração acelerar, mas não de medo. Era excitação, antecipação, a sensação estranha e maravilhosa de estar prestes a cruzar uma linha que não poderia ser descruzada. Eu não vou mudar de ideia. Nós vamos ver. O apartamento de Ricardo ficava no 32º andar de um prédio residencial no Parque das Nações, o tipo de lugar que Marina só conhecia através de filmes. Quando as portas do elevador se abriram direto na sala de estar, ela ficou parada por alguns segundos, absorvendo a realidade de onde estava. Janelas enormes ofereciam uma vista panorâmica de Lisboa que fazia a cidade parecer um oceano de luzes piscantes. A decoração era minimalista, mas claramente cara. Móveis, de design italiano, obras de arte nas paredes, uma cozinha integrada que parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Jesus Cristo, Marina murmurou, esquecendo por um momento sua educação cristã. Ricardo riu, um som mais leve do que ela havia ouvido até então. É muito, eu sei. Quando comprei este lugar, achei que o tamanho me faria sentir menos sozinho. Descobri que o contrário é verdade. Ele ligou algumas luminárias, criando uma atmosfera mais aconchegante, e Marina se deu conta de que estava nervosa de uma forma que não havia antecipado. No café, rodeada por outras pessoas, a decisão parecia clara, inevitável. Agora, sozinha com ele naquele espaço íntimo, a magnitude do que estava prestes a fazer a atingiu como uma onda. Quer alguma coisa para beber? Ricardo perguntou, percebendo a tensão dela. Vinho, água, café. Vinho, por favor, Marina disse, principalmente porque achava que álcool poderia acalmar os nervos. Vinho escolhido especialmente para relaxar mulheres nervosas ou vinho porque você gosta de vinho? A pergunta fez Marina parar de andar pela sala e olhar para ele. Ricardo estava parado perto da cozinha, esperando a resposta com uma expressão séria. Vinho porque eu nunca bebi vinho sozinha com um homem e acho que é uma das coisas que eu deveria experimentar, ela disse honestamente. Resposta aceita. Ele abriu um armário e tirou uma garrafa que parecia cara. Mas se em algum momento você se sentir pressionada, se alguma coisa não estiver certa, você me fala. Não importa em que ponto estejamos. Marina assentiu,
observando-o enquanto ele abria a garrafa com movimentos precisos. Havia algo reconfortante na forma como ele fazia tudo com calma, sem pressa, como se eles tivessem todo o tempo do mundo. Era o oposto da vida dela, onde cada minuto era cronometrado, cada atividade tinha hora marcada para começar e terminar. "Posso te fazer uma pergunta?" ela disse quando ele lhe entregou uma taça de vinho tinto. "Claro. Por que você concordou?" "Quero dizer, você deixou bem claro que eu não sou o tipo de situação que você normalmente aceitaria. Então por que mudou de ideia?" Ricardo se apoiou no balcão da cozinha, girando a própria taça entre os dedos. "Porque eu reconheci algo em você que eu conheço muito bem. A sensação de estar preso numa vida que não escolheu. Mas você é rico, livre, pode fazer o que quiser." "Posso?" Ele deu uma gargalhada sem humor. "Marina, eu herdei a empresa do meu pai quando tinha 25 anos. Ele morreu de infarte aos 52, trabalhando 16 horas por dia para construir um império que eu nunca quis dirigir. Desde então, eu tenho 400 funcionários que dependem do meu salário, acionistas que esperam lucro, responsabilidades que me acordam de madrugada suando frio." Marina se aproximou dele, intrigada. "Mas você pode vender, pode sair." "Posso? E fazer o quê? Deixar 400 famílias sem emprego? Decepcionar meu pai morto? Admitir que 15 anos da minha vida foram desperdiçados?" Ricardo tomou um gole, longo de vinho. "Às vezes eu acho que a única diferença entre a sua prisão e a minha é que a minha tem uma vista melhor." Marina nunca havia pensado que riqueza pudesse ser uma forma de aprisionamento, mas ouvindo Ricardo falar, começou a entender. Eles realmente tinham mais em comum do que imaginava, ambos vivendo vidas que outros haviam planeado, carregando expectativas que não escolheram. "Quantos anos você tinha quando seu pai morreu?" ela perguntou. 25. "Era para ter sido temporário. Eu assumir a empresa só até encontrarmos alguém melhor qualificado. Mas aí chegaram os contratos internacionais, depois a crise de 2008, depois outras crises, e antes que eu percebesse, já havia se passado 15 anos e eu não sabia mais como ser outra coisa." "Do que você gostava de fazer, antes da empresa?" Ricardo sorriu, mas foi um sorriso nostálgico. "Eu queria ser professor de história. Tinha acabado de me formar. Estava pensando em fazer mestrado. Achava que ia passar a vida dando aula para adolescentes desinteressados e escrevendo artigos que ninguém leria. Parecia uma vida perfeita." Marina sentiu uma pontada de tristeza por ele, pelo jovem de 25 anos que havia sido obrigado a abrir mão dos próprios sonhos para carregar o peso da empresa familiar. Era uma versão diferente da própria história dela, mas no fundo era a mesma coisa. Vidas interrompidas por obrigações que outros impuseram. "Você ainda pode voltar para isso," ela disse. "Nunca é tarde." 15 anos depois, com todo esse tempo fora da academia, e mesmo que eu conseguisse, como justificar deitar fora tudo o que meu pai construiu? Talvez a pergunta não seja como justificar deitar fora o que seu pai construiu. Talvez seja como justificar deitar fora o que você poderia construir. Ricardo parou no meio do movimento de levar a taça aos lábios e a encarou. "De onde saiu isso? Não sei. Acho que é mais fácil dar conselhos para a vida dos outros do que para a própria vida. Ou talvez você seja mais sábia do que pensa." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, bebericando o vinho e se observando mutuamente. Marina estava começando a relaxar, o álcool aquecendo seu estômago e diminuindo a tensão nos ombros. O apartamento não parecia mais tão intimidador e Ricardo não parecia mais um estranho. "Posso te fazer uma pergunta agora?" ele disse. "Claro." "Você tem certeza de que quer fazer isso hoje? Não precisa ser hoje, não precisa ser comigo. Você pode voltar para casa, pensar com calma, escolher alguém especial quando aparecer alguém especial." Marina andou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Daquela altura, Lisboa parecia um mapa de possibilidades infinitas. "Ricardo, se eu voltar para casa hoje, amanhã meu pai vai ter inventado 10 formas diferentes de me impedir de sair sozinha de novo. Vai ter conversado com o pastor da juventude
para organizar atividades que me mantenham ocupada, vai ter ligado para minha mãe para elaborar uma estratégia de controlo, vai ter escolhido 3 rapazes da igreja para começar a me cortejar oficialmente. Ela se virou para ele. Se eu não fizer isso hoje, talvez nunca tenha coragem de fazer. E se você se arrepender? E se eu não me arrepender? E se for a melhor decisão que eu já tomei? E se for o primeiro passo para eu finalmente me tornar quem eu realmente sou? Marina tomou um gole de vinho, sentindo a coragem crescer. Eu passei 23 anos com medo de me arrepender. Agora eu estou com medo de não tentar. Ricardo deixou a taça na bancada e caminhou até ela. Parou bem perto o suficiente para Marina sentir o cheiro do perfume dele misturado com o aroma masculino natural. Era inebriante de uma forma que ela nunca havia experimentado. Marina, ele disse, a voz mais baixa, eu preciso que você entenda uma coisa. Se a gente fizer isso, não vai ser só sexo, pelo menos não para mim. Eu não consigo separar intimidade física de intimidade emocional. Então, se você está procurando alguém que vai te ajudar e depois desaparecer da sua vida, como se nada tivesse acontecido, eu não sou a pessoa certa. O coração de Marina disparou. Ela não havia pensado nisso, na possibilidade de que o que acontecesse entre eles pudesse se transformar em algo mais do que uma transação única. Mas ouvindo-o falar, percebeu que também não conseguia imaginar isso como algo puramente físico. E o que você está dizendo? Ela perguntou. Eu estou dizendo que se a gente fizer isso, eu vou querer te conhecer melhor. Vou querer saber como você gosta de café, que tipo de música te faz chorar, que lugares você quer visitar. Vou querer ser parte da sua vida de verdade, não apenas um capítulo que você vai esquecer. Marina olhou nos olhos dele, procurando por sinais de manipulação, por qualquer indicação de que ele estava tentando controlá-la, como todas as outras pessoas importantes da sua vida sempre fizeram. Mas só encontrou honestidade e, talvez, uma vulnerabilidade que combinava com a dela. E se eu quiser isso também? Ela perguntou. Então a gente pode tentar descobrir juntos o que isso significa. Ricardo levou a mão até o rosto dela, tocando o rosto dela com a ponta dos dedos. Era o primeiro toque íntimo que Marina recebia de um homem na vida, e a sensação foi muito mais intensa do que ela havia imaginado. Uma corrente elétrica passou da ponta dos dedos dele para a pele dela e se espalhou pelo corpo inteiro. Você tem certeza? Ele perguntou mais uma vez. Em resposta, Marina se ergueu nas pontas dos pés e encostou os lábios nos dele. O beijo começou suave, questionador, como se ambos estivessem pedindo permissão um ao outro. Mas quando Ricardo puxou-a mais para perto, a mão dele na curva das costas dela, o beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais necessário. Marina havia imaginado esse momento milhares de vezes ao longo dos anos, sempre se perguntando como seria, como se sentiria. A realidade superou todas as fantasias. Havia uma intimidade no ato de beijar que ela não havia antecipado, uma forma de comunicação que não precisava de palavras. Ricardo beijava como se ela fosse preciosa e desejável ao mesmo tempo, e ela se encontrou derretendo nos braços dele. Quando se separaram para respirar, Marina estava tremendo, mas não de frio ou medo. Era antecipação, desejo, uma necessidade que ela estava descobrindo existir dentro dela. Marina, Ricardo murmurou contra os lábios dela. Tem certeza? Tenho certeza. Ela respirou de volta. Ele a pegou no colo e Marina riu, surpreendida pela facilidade com que ele a ergueu, pela sensação de segurança que sentiu nos braços dele. O quarto era ainda mais impressionante que o resto do apartamento, com uma cama enorme voltada para as janelas panorâmicas e um banheiro que parecia um spa. Ricardo a colocou de pé ao lado da cama, as mãos dele descansando levemente na cintura dela. A gente vai devagar, ele disse. E você me fala se quiser parar, não importa quando. Marina assentiu, incapaz de falar porque a realidade do que estava acontecendo finalmente a atingiu completamente. Ela estava ali, naquele quarto, com aquele homem incrível, prestes a fazer algo que mudaria sua vida para sempre. E pela primeira vez, era uma mudança que ela estava escolhendo. Ricardo começou devagar,
beijando-a novamente, enquanto suas mãos exploravam cuidadosamente, sempre pedindo permissão com os olhos antes de cada novo toque. Ele a fez se sentir linda, desejada, mas acima de tudo, respeitada. Cada movimento era deliberado, cada carinho era uma pergunta que ela respondia com suspiros e pequenos gemidos que a surpreendiam. Quando finalmente se deitaram na cama, Marina estava perdida numa neblina de sensações que nunca havia experimentado. Ricardo a tocava como se ela fosse uma obra de arte rara, explorando cada curva, cada sensibilidade, ensinando-a a conhecer o próprio corpo de formas que nunca havia imaginado. "Você é linda", ele murmurou contra a pele dela, e Marina acreditou nele, porque via a admiração sincera nos olhos dele. O momento em si, quando finalmente aconteceu, foi diferente de tudo o que ela havia imaginado. Houve um momento de desconforto, como ela esperava, mas também houve uma sensação de completude que a pegou desprevenida. Era íntimo de uma forma que ia além do físico. Era como se ela finalmente estivesse habitando completamente o próprio corpo, como se finalmente estivesse presente na própria vida. Depois, deitados um ao lado do outro, Marina descobriu que o que mais a surpreendia não era o ato em si, mas a forma como se sentia diferente. Não física, mas emocionalmente. Era como se uma porta tivesse se aberto dentro dela, uma porta que ela nem sabia que existia. "Como você se sente?" Ricardo perguntou, a voz suave no escuro. "Diferente", Marina disse honestamente. "Mas diferente de um jeito bom, como se eu finalmente fosse real." Ricardo riu baixinho, puxando-a mais para perto. "Você sempre foi real, Marina. Só estava escondida." Marina se aninhou no peito dele, ouvindo os batimentos cardíacos que estavam voltando ao normal. "E agora?" "Agora você decide o que quer fazer com essa liberdade que conquistou." Marina fechou os olhos, sentindo uma paz que não conhecia há anos. Pela primeira vez na vida, o futuro não parecia um caminho predeterminado que ela era obrigada a seguir. Parecia um oceano de possibilidades que ela poderia navegar da forma que quisesse. "Ricardo." "Obrigada. Por fazer isso do jeito certo, por me respeitar, por me ver." Ele beijou o topo da cabeça dela. "Obrigado você, por confiar em mim, por me deixar fazer parte disso." Eles ficaram em silêncio depois disso, mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que existia entre duas pessoas que se entendiam sem precisar de palavras. Marina estava quase adormecendo quando ouviu o som do telemóvel dele tocando. Ricardo se mexeu para pegar o aparelho, franzindo a testa quando viu o número. "Alô?" Ele atendeu, a voz ainda rouca. Marina não conseguiu ouvir a voz do outro lado da linha, mas viu a expressão de Ricardo mudar gradualmente de confusão para preocupação, e depois para algo que parecia alarme. "Como assim procurando?" ele disse, sentando na cama. "Desde quando?" Marina sentiu o estômago se contrair. Alguma coisa estava errada. "Não, eu não sei de nada sobre isso", Ricardo continuou. "Por que você está me perguntando?" Ele ouviu por mais alguns segundos, depois desligou o telemóvel e olhou para Marina com uma expressão séria. "O que foi?" ela perguntou, embora já suspeitasse da resposta. "Era meu advogado. Parece que a polícia esteve no escritório dele hoje, fazendo perguntas sobre mim. Alguém denunciou que eu estou envolvido no desaparecimento de uma jovem." Marina fechou os olhos, sentindo a realidade desabar sobre ela como uma avalanche. "Meu pai. Seu pai fez uma queixa?" "Provavelmente, e conhecendo ele, já mobilizou metade da igreja para me procurar." Marina se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo. "Ricardo, eu sinto muito. Eu não pensei que ele fosse fazer isso tão rápido." "Não é culpa sua." Ricardo passou a mão pelos cabelos pensativo. "Mas a gente vai ter que lidar com isso, e talvez não seja uma batalha que você estava preparada para enfrentar." Marina olhou para ele e para o homem que havia mudado sua vida em uma noite, que havia a tratado com mais respeito do que qualquer homem da igreja alguma vez fizera. Pensou na sensação de liberdade que havia experimentado nos braços dele, na pessoa que estava descobrindo ser quando ninguém estava controlando seus movimentos.
Então talvez seja a hora de me preparar, ela disse. Ricardo sorriu, e foi o primeiro sorriso completamente feliz que ela viu no rosto dele. Nesse caso, Marina Santos, você vai precisar de um bom advogado. Você conhece algum? Conheço o melhor de Lisboa, e ele já está do nosso lado. O apartamento de Marina no campo de Ourique estava em estado de sítio. Quando ela chegou na manhã seguinte, ainda usando a roupa da noite anterior e carregando a jaqueta de Ricardo sobre os ombros. 3 carros estavam estacionados na frente da casa. O Corolla preto dos pais, o Civic prata do irmão Mateus e um Palio branco que ela reconheceu como pertencente ao diácono Benedito, braço direito do pai na administração da igreja. Havia também 2 vizinhas na calçada, fingindo regar as plantas, mas, obviamente, esperando para presenciar o drama que se aproximava. Marina respirou fundo, ajustou a jaqueta nos ombros e caminhou em direção à porta da frente. Não tinha chaves. Havia saído na noite anterior sem nada além da carteira. Então tocou a campainha e esperou. A porta se abriu imediatamente, como se alguém estivesse esperando do lado de dentro. Era sua mãe, Conceição, com o rosto inchado de chorar e os olhos vermelhos de uma noite sem dormir. Ela olhou para Marina de cima a baixo, absorvendo cada detalhe: o cabelo desarrumado, a maquilhagem borrada, o vestido amassado, a jaqueta masculina que claramente não era dela. Minha filha, Conceição murmurou, as lágrimas começando a descer novamente. O que você fez? Antes que Marina pudesse responder, a voz grave do pastor Antônio ecoou do interior da casa. Conceição, traga ela para a sala, agora. Marina seguiu a mãe pelo corredor que conhecia tão bem, passando pelas fotografias familiares que documentavam 23 anos de uma vida cuidadosamente controlada. Marina aos 5 anos no primeiro dia de escola cristã. Marina aos 10 anos sendo batizada nas águas. Marina aos 15 anos ganhando um prêmio de melhor aluna da escola dominical. Marina aos 18 anos formando no ensino secundário, sempre sorrindo o sorriso educado que havia aprendido a usar como máscara. Na sala de estar, uma cena típica de tribunal inquisitório a esperava. Pastor Antônio estava de pé atrás de sua poltrona, a Bíblia na mão esquerda e o dedo direito apontado para onde Marina deveria se sentar. Mateus estava no sofá, ainda vestindo o terno que usara na reunião de oração da madrugada que organizaram para implorar a Deus pelo retorno da filha perdida. O diácono Benedito ocupava a poltrona menor, com uma pasta de documentos no colo e uma expressão de quem estava assistindo ao colapso moral da sociedade em tempo real. Sente-se, pastor Antônio ordenou, a voz carregada de uma autoridade que Marina havia respeitado a vida inteira. Mas alguma coisa havia mudado durante a noite. Talvez fosse a sensação de ter tomado uma decisão completamente sua. Talvez fosse a lembrança da gentileza de Ricardo. Talvez fosse simplesmente o facto de ter experimentado como era ser tratada como adulta capaz de escolher. Marina não se sentou. Prefiro ficar de pé, ela disse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Em 23 anos, Marina nunca havia desobedecido uma ordem direta do pai. Marina Oliveira Santos, pastor Antônio começou, usando o nome completo dela da mesma forma que fazia nos sermões quando queria enfatizar a gravidade de algum pecado. Onde você passou a noite? Fora de casa. Com quem? Marina hesitou por uma fração de segundo. Sabia que a resposta honesta provocaria uma explosão, mas também sabia que mentir só faria as coisas piorarem quando a verdade inevitavelmente emergisse. Com um homem. Conceição soltou um gemido baixo e se deixou cair na poltrona mais próxima, como se as pernas tivessem falhado. Mateus fechou os olhos e balançou a cabeça, como se estivesse presenciando o fim dos tempos. O diácono Benedito abriu a pasta e começou a fazer anotações, como se estivesse documentando evidências para um processo. Pastor Antônio, no entanto, permaneceu em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no rosto da filha, como se estivesse tentando encontrar algum sinal de que ela estava mentindo ou havia sido coagida. Que homem? Ele perguntou finalmente. Um homem que me trata com respeito. Marina, por favor, Mateus interveio,
a voz suplicante. Não faça isso pior do que já está. Papai passou a noite inteira ligando para a polícia, para os hospitais, organizando grupos de busca. A igreja inteira está orando por você. Você tem ideia do que causou? Marina olhou para o irmão mais velho, lembrando-se de quando eram crianças, e ele costumava protegê-la das broncas mais severas do pai. Havia carinho genuíno nos olhos dele, mas também havia uma decepção que a machucou mais do que esperava. Eu causei preocupação desnecessária, porque nunca me ensinaram que posso tomar decisões sobre a minha própria vida sem pedir permissão para vocês, ela respondeu. Eu tenho 23 anos, Mateus. Sou adulta. Tenho o direito de escolher onde passar a noite. Não quando você mora na nossa casa, come a nossa comida, usa o nosso nome. Pastor Antônio explodiu, a voz ecoando pelas paredes. Não quando você representa nossa família, nossa igreja, nossa fé. Você tinha o direito de destruir tudo isso por um momento de fraqueza carnal. Não foi um momento de fraqueza, Marina disse, surpresa com a firmeza na própria voz. Foi uma decisão consciente. Uma decisão de se prostituir? A palavra atingiu Marina como um tapa. Ela sentiu as bochechas pegarem fogo, mas não de vergonha, de raiva. Eu não me prostituí. Eu escolhi ter intimidade com alguém que me respeita e que eu respeito. É isso que pessoas adultas fazem. Pessoas adultas se casam primeiro, Pastor Antônio berrou. Pessoas adultas honram a Deus e a família. Pessoas adultas não saem correndo na calada da noite para se entregar ao primeiro estranho que encontram. Ele não é um estranho. E eu não me entreguei. Eu escolhi. Conceição se levantou da poltrona, as lágrimas descendo livremente pelo rosto. Marina, filha, o que esse homem fez com você? Que tipo de lavagem cerebral ele usou? Você não está falando como você mesma. Estou falando como eu mesma pela primeira vez na vida, Marina respondeu, olhando para a mãe com uma mistura de tristeza e determinação. Vocês nunca me perguntaram o que eu queria, o que eu sonhava, como eu me sentia. Vocês decidiram quem eu deveria ser e esperaram que eu me encaixasse no molde. Mas eu não me encaixo, mãe. Nunca me encaixei. O diácono Benedito limpou a garganta, chamando a atenção de todos. Pastor Antônio, se posso interromper, talvez seja importante informar a Marina sobre as medidas que já tomamos. Marina sentiu um frio no estômago. Que medidas? Pastor Antônio se recompôs, assumindo novamente a postura de líder espiritual que comandava uma congregação de 500 pessoas. Como você não voltou para casa e não respondeu às nossas tentativas de contacto, registramos uma queixa de pessoa desaparecida. A polícia está a investigar. A investigar o quê? Eu não desapareci. Eu saí de casa. Você é nossa filha menor de 25 anos, o diácono Benedito explicou, consultando os papéis da pasta. Segundo a lei, seus pais ainda são responsáveis por você em certas circunstâncias. Além disso, considerando seu histórico de comportamento exemplar, sua saída súbita pode ser interpretada como resultado de coerção ou influência maliciosa. Marina sentiu o mundo girar. Vocês estão acusando ele de alguma coisa? Estamos protegendo você, Pastor Antônio disse, e protegendo outras jovens que esse predador possa tentar aliciar. Predador? A voz de Marina subiu uma oitava. Vocês não conhecem nada sobre ele. Sabemos o suficiente, Mateus disse suavemente. Sabemos que ele é mais velho, sabemos que tem dinheiro, sabemos que se aproveitou de uma jovem vulnerável numa noite de confusão emocional. Ele não se aproveitou de mim. Eu que pedi, eu que insisti. Ele até tentou me dissuadir. As palavras saíram antes que Marina pudesse filtrá-las, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais tenso que o anterior. Conceição empalideceu. Mateus fechou os olhos como se estivesse sentindo dor física, e Pastor Antônio ficou tão vermelho que Marina temeu que ele pudesse ter um ataque cardíaco. Você pediu? Conceição murmurou. Eu pedi porque queria, porque cansei de carregar esse peso da pureza como se fosse uma prisão, porque queria tomar uma decisão sobre o meu corpo que fosse minha. Seu corpo não é seu,
Pastor Antônio rugiu. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo pertence a Deus e depois ao marido que ele escolher para você. Meu corpo é meu, Marina replicou, a voz se elevando para competir com a do pai. E se Deus me deu livre-arbítrio, então ele quer que eu use esse livre-arbítrio para fazer escolhas, incluindo escolhas sobre intimidade. Isso é blasfêmia. Isso é crescer. Pastor Antônio deu 2 passos em direção à filha, e por um momento Marina pensou que ele fosse bater nela. Mateus se levantou rapidamente, posicionando-se entre os dois. Papai, calma, ele disse. Vamos resolver isso de forma civilizada. Civilizada? Pastor Antônio se virou para o filho mais velho. Mateus, sua irmã acabou de admitir que se prostituiu voluntariamente. Ela está defendendo um ato de promiscuidade que vai manchar nossa reputação para sempre. Como você quer que eu reaja de forma civilizada? Primeiro, eu não me prostituí, Marina disse, encontrando uma calma que não sabia que possuía. Prostituição implica pagamento e não houve troca de dinheiro. Segundo, se a reputação de vocês é mais importante que minha felicidade e meu crescimento como pessoa, então talvez o problema não seja comigo. Conceição se levantou novamente, desta vez caminhando até Marina e segurando o rosto da filha entre as mãos. Marina, meu amor, esse homem te enfeitiçou. Ele usou sua vulnerabilidade contra você. Isso não é amor, isso não é respeito. Isso é manipulação. Marina sentiu o coração apertar, vendo as lágrimas sinceras da mãe. De todas as pessoas na sala, Conceição era a única que ela não duvidava que agisse por amor, ainda que fosse um amor mal direcionado. Mãe, ela disse gentilmente, ele foi a primeira pessoa na minha vida que me disse não quando eu ofereci alguma coisa. Ele foi a primeira pessoa que me ouviu sem tentar me corrigir. Ele foi a primeira pessoa que me tratou como se minhas opiniões importassem. Como isso é manipulação? Porque é exatamente isso que manipuladores fazem. Pastor Antônio interveio. Eles fingem se importar, fingem respeitar, ganham confiança para depois conseguir o que querem. E o que ele quer, pai? O que você acha que ele quer comigo? A pergunta pegou o pastor Antônio desprevenido. Ele abriu a boca para responder. Depois fechou, claramente procurando por uma resposta que fizesse sentido. Ele quer corromper você. Quer te afastar da família, da igreja, da fé. Por quê? Qual seria o benefício dele em fazer isso? Marina, isso não é um interrogatório. Mateus interveio novamente. O ponto é que você tomou uma decisão que vai ter consequências, e agora a gente precisa descobrir como minimizar o estrago. Que tipo de consequências? O diácono Benedito consultou novamente seus papéis. Bem, há a questão da sua posição na igreja. Você é professora da escola dominical, líder do grupo de jovens solteiros e secretária do Ministério Feminino. Esses cargos exigem um padrão moral que eu não tenho mais, Marina completou. É isso? É isso, pastor Antônio confirmou. Uma mulher que se entrega antes do casamento não pode liderar outras jovens. É uma questão de coerência. Marina assentiu lentamente, começando a entender a real dimensão do que havia feito. Não era apenas sobre sua própria liberdade. Era sobre seu lugar na única comunidade que sempre conhecera, sobre as relações que construíra, sobre a identidade que desenvolvera dentro daquele mundo limitado, mas familiar. E se eu me casar com ele? Ela perguntou. A pergunta provocou outra explosão de reações. Conceição soltou um grito abafado. Mateus balançou a cabeça vigorosamente, e pastor Antônio começou a andar de um lado para o outro da sala, como uma fera enjaulada. Marina, o pai disse quando finalmente parou de andar, você conhece esse homem há menos de 24 horas. Como pode estar falando de casamento? Vocês não conheciam minha mãe há menos tempo quando decidiram se casar? Era diferente. Nós nos cortejamos adequadamente com supervisão dentro dos princípios cristãos. E olhem como terminou, Marina disse olhando ao redor da sala. Vocês são felizes? De verdade felizes? Ou apenas funcionais? Era uma pergunta cruel, e Marina se arrependeu assim que fez. Viu a dor passar pelo rosto da mãe e a raiva se intensificar nos olhos do pai. Mas também viu algo que não esperava. Uma faísca de reconhecimento nos olhos de Mateus,
como se a pergunta tivesse atingido algo que ele também questionava, mas nunca verbalizara. Nossa felicidade não está em discussão aqui, pastor Antônio disse friamente. O que está em discussão é o facto de que você cometeu um pecado grave, arrastou o nome da nossa família para a lama, e agora precisa decidir se quer se arrepender e voltar para o caminho certo, ou se quer continuar nessa estrada que só pode levar à destruição. E quais são minhas opções, exatamente? Pastor Antônio e o diácono Benedito trocaram olhares, como se tivessem discutido isso anteriormente. Você pode se mudar para a casa da sua tia Márcia, em Coimbra, pastor Antônio disse. Ficar lá por alguns meses, longe das influências negativas até conseguir colocar a cabeça no lugar. Depois, quando voltar, a gente pode arranjar um casamento adequado com algum jovem da igreja que esteja disposto a perdoar seu lapso. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Vocês querem me exilar e depois me forçar a casar com alguém que vai me aceitar como uma esposa de segunda categoria pelo resto da vida. Nós queremos te dar uma segunda chance, Mateus disse, uma oportunidade de recomeçar sem o peso dessa decisão perseguindo você para sempre. E se eu não quiser recomeçar? E se eu quiser continuar a partir de onde estou agora? Então você vai ter que arcar com as consequências, pastor Antônio disse. E essas consequências incluem não ser mais bem-vinda nesta casa ou nesta igreja enquanto persistir nesse comportamento pecaminoso. Marina olhou ao redor da sala, para as pessoas que foram sua família a vida inteira, para o ambiente que foi seu mundo por 23 anos. Sentiu uma tristeza profunda, mas também uma clareza que a surpreendeu. Então eu escolho as consequências, ela disse. Conceição soltou um soluço e correu para o quarto. Mateus baixou a cabeça, como se estivesse assistindo a um funeral. O diácono Benedito fez mais anotações em sua pasta. Pastor Antônio ficou imóvel por um longo momento. Depois caminhou até a janela e ficou olhando para a rua. Muito bem, Marina, ele disse sem se virar. Mas saiba que esse homem também vai arcar com consequências. A investigação policial vai descobrir quem ele é, o que faz, onde mora. E quando descobrirem, ele vai entender que mexer com a filha de um pastor em Lisboa não é brincadeira. Marina sentiu um medo genuíno pela primeira vez desde que entrara na casa. Pai, você não pode fazer isso. Ele não fez nada de errado. Ele corrompeu uma jovem vulnerável, isso é crime. Ele não me corrompeu. Eu tomei uma decisão. Pastor Antônio se virou e a expressão no rosto dele era de alguém que havia perdido uma filha. Não, Marina, você foi corrompida e até aceitar isso não temos mais nada para conversar. Marina subiu para o quarto, pegou algumas roupas e poucos pertences pessoais. Quando desceu novamente, apenas Mateus estava na sala. Marina, ele disse quando ela passou por ele em direção à porta. Eu te amo. Sempre vou te amar. Mas o que você está fazendo vai destruir muito mais do que você imagina. Marina parou e olhou para o irmão mais velho. Mateus, posso te fazer uma pergunta? Você é feliz? Ele hesitou. Eu tenho uma boa vida, uma esposa maravilhosa, uma carreira sólida no ministério, o respeito da comunidade. Isso não é o que eu perguntei. Mateus ficou em silêncio por um longo momento. Marina, felicidade não é o objetivo da vida. Servir a Deus é. E se servir a Deus incluir ser feliz? E se Deus quiser que eu seja uma pessoa inteira, realizada, livre? Então, você pode descobrir isso dentro dos caminhos que ele estabeleceu. Você não precisa abrir mão da fé para ser feliz. Marina beijou a bochecha do irmão. Eu não estou abrindo mão da fé, Mateus. Eu estou abrindo mão da prisão que construíram ao redor da fé. E saiu porta afora, sabendo que poderia nunca mais voltar. Ricardo estava no escritório de advocacia de Marcelo Silveira quando Marina chegou, carregando uma mala pequena e os olhos vermelhos de chorar. Era um desses escritórios de advocacia que gritavam sucesso. Ocupava 2 andares de um prédio comercial na Avenida da Liberdade, com vista panorâmica, móveis de couro importado e uma equipa de secretárias impecáveis que pareciam ter saído de uma revista de moda corporativa. Marcelo era amigo de Ricardo desde a faculdade.
Um homem de 40 e poucos anos com cabelos grisalhos perfeitamente cortados e a confiança de quem nunca havia perdido um caso importante. Quando viu Marina entrar na sala de reuniões, ele se levantou e estendeu a mão com um sorriso profissional mais gentil. Você deve ser Marina. Ricardo me contou sobre a situação. Sinto muito pelo que está passando. Marina apertou a mão dele, tentando não demonstrar o quanto estava intimidada. Nunca havia estado numa reunião assim, nunca havia precisado de advogado para nada. Obrigada por me receber. Sente-se, por favor. Vamos ver o que podemos fazer. Ricardo se levantou da cadeira onde estava e foi até Marina, tocando o braço dela com cuidado. Como foi? Horrível, ela disse simplesmente. Eles me expulsaram de casa. Você pode ficar comigo. Ricardo, Marcelo interrompeu diplomaticamente. Talvez seja melhor conversarmos sobre isso depois de entendermos exatamente qual é a situação legal. Eles se sentaram ao redor da mesa de reuniões e Marcelo abriu uma pasta cheia de documentos. Primeiro, vamos aos factos. Marina, você tem 23 anos, é solteira, não tem filhos e até ontem morava com os pais, correto? Correto. E você saiu de casa voluntariamente na noite passada, passou a noite com Ricardo também voluntariamente. E quando voltou para casa esta manhã, seus pais a expulsaram. Também correto? Sim. Marcelo fez algumas anotações. A boa notícia é que você é adulta e tem todo o direito de fazer suas próprias escolhas. A má notícia é que seus pais registraram uma queixa alegando que você foi coagida por um homem mais velho, com recursos financeiros, para se envolver em atividades contra sua vontade. Marina sentiu o estômago afundar, mas isso não é verdade. Eu sei que não é verdade, você sabe que não é verdade, e Ricardo sabe que não é verdade. O problema é que a esquadra precisa investigar a denúncia, especialmente porque... Marcelo hesitou, consultando outro documento. Especialmente porque o pastor Antônio Santos tem conexões políticas importantes na cidade. Que tipo de conexões? Ricardo perguntou, a voz tensa. Ele é conselheiro espiritual de 2 vereadores, tem amizade próxima com o delegado-chefe do distrito, e a igreja dele é uma das maiores doadoras para campanhas políticas locais. Marcelo olhou diretamente para Ricardo. Eles não vão simplesmente arquivar o caso porque você pediu. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que Marina já estava aprendendo a reconhecer. E o que eles podem fazer exatamente? Por enquanto, nada muito sério. Vão querer interrogar você, vão investigar seus antecedentes, talvez vasculhar sua vida financeira, procurando por qualquer coisa que possa sugerir um padrão de comportamento predatório. Se não encontrarem nada, e não vão encontrar porque não há nada para encontrar, provavelmente vão arquivar o caso. Provavelmente. Ricardo, vou ser honesto com você. Você é um homem rico, solteiro, sem família próxima, com acesso a recursos que a maioria das pessoas não tem. Isso automaticamente te coloca numa posição vulnerável quando surge esse tipo de acusação. Especialmente porque... Marcelo pausou novamente. Especialmente porque o quê? Porque o pastor Antônio não está apenas processando você. Ele está organizando uma campanha pública contra você. Marina sentiu o sangue gelar. Como assim? Marcelo girou o portátil dele para que ambos pudessem ver a tela. Era a página do Facebook da igreja, e o post mais recente mostrava uma foto de Marina aos 18 anos, segurando uma Bíblia e sorrindo o sorriso educado de sempre. A legenda dizia: "Orem por nossa jovem Marina, que foi desencaminhada por influências malignas. Orem para que ela encontre o caminho de volta para casa e para Deus." Tem mais, Marcelo disse, rolando a página. Posts sobre os perigos da sociedade secular, sobre como proteger jovens cristãs de predadores bem vestidos, sobre a importância de confiar na sabedoria dos pais. Nenhum mencionava Ricardo diretamente, mas a mensagem era clara. Marina havia sido vítima de um homem perigoso. Quantas pessoas seguem essa página? Ricardo perguntou. 4.300. Mas não é só isso. Marcelo abriu outra aba. Ele também está organizando uma campanha de e-mails para congregações evangélicas de toda a cidade, alertando sobre o caso, e está planeando uma vigília de oração
em frente ao seu prédio no sábado. Marina se levantou bruscamente da cadeira, sentindo-se enjoada. Ele está transformando isso num circo. É exatamente isso que ele está fazendo, Marcelo concordou. E a estratégia é inteligente. Ele não pode provar que você foi coagida, então, em vez disso, ele está criando uma pressão pública que torna a vida de Ricardo impossível. A ideia é que, eventualmente, Ricardo se canse da perseguição e se afaste de você. Isso é legal? Ricardo perguntou. Infelizmente, sim. Enquanto eles não façam ameaças diretas ou incitem violência, eles têm o direito de expressar suas opiniões e organizar protestos pacíficos. Marina voltou a se sentar, sentindo o peso da responsabilidade. Ricardo, eu sinto muito. Eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso. Ricardo pegou a mão dela. Não é culpa sua. E não vamos deixar que nos intimidem. Tem certeza? Ela perguntou. Porque vai piorar antes de melhorar. Meu pai não vai desistir facilmente. Então, talvez seja a hora de parar de ser defensivos e começar a ser ofensivos, Marcelo disse. Ambos olharam para ele com curiosidade. Explique, Ricardo pediu. Marcelo fechou o portátil e se recostou na cadeira. Vocês estão reagindo como se tivessem feito algo errado, mas não fizeram. Vocês são dois adultos que se conheceram e desenvolveram uma relação consensual. Não há nada de ilegal, imoral ou antiético nisso. O pastor não concorda, Marina disse. O pastor pode discordar o quanto quiser, mas ele não tem autoridade legal sobre você. E algumas das táticas que ele está usando podem, na verdade, ser questionáveis do ponto de vista legal. Marcelo abriu a pasta novamente e tirou outro conjunto de documentos. Eu fiz algumas ligações esta manhã pedindo para alguns investigadores darem uma olhada nos negócios do pastor Antônio e descobrimos algumas coisas interessantes. Marina se inclinou para a frente, intrigada apesar da tensão. Que tipo de coisas? Para começar, a igreja dele está registrada como organização sem fins lucrativos, o que significa que não deveria estar fazendo contribuições diretas para campanhas políticas. Mas há evidências de que eles têm feito exatamente isso nos últimos 5 anos. Isso é ilegal? Potencialmente. Depende de como as transações foram estruturadas, mas há mais. Marcelo consultou outra folha. A igreja comprou um terreno de 3 milhões de euros no ano passado, pagamento à vista, para construir um novo templo. Mas o terreno foi registrado no nome pessoal do pastor Antônio, não no nome da igreja. Ricardo arqueou uma sobrancelha. E isso é suspeito porque sugere que ele pode estar usando recursos da igreja para investimentos pessoais. Se for esse o caso, ele está cometendo crime de peculato. Marina sentiu uma mistura estranha de satisfação e tristeza. Parte dela sempre soubera que havia algo errado na forma como o pai misturava os negócios da igreja com os da família, mas nunca havia tido conhecimento ou coragem para questionar. Vocês querem que eu processe meu pai? Não necessariamente, Marcelo disse, mas queremos que vocês tenham informações que possam usar se a perseguição continuar. Às vezes a melhor defesa é um bom ataque. O telemóvel de Ricardo tocou, interrompendo a conversa. Ele olhou para a tela, franzindo a testa. É do meu escritório, ele disse. Com licença. Marina e Marcelo ficaram em silêncio enquanto Ricardo atendia, mas foi possível ouvir pelo tom de voz dele que não eram boas notícias. Depois de alguns minutos, ele desligou e se virou para eles com uma expressão sombria. 3 clientes cancelaram contratos esta manhã, ele disse. Todos citaram questões de imagem como motivo. Marcelo suspirou. Está começando. O que está começando? Marina perguntou. A campanha do seu pai está funcionando, Ricardo explicou. As pessoas estão começando a acreditar que eu sou algum tipo de predador. Marina se levantou novamente, desta vez caminhando até a janela. Lá embaixo, Lisboa fervia com sua energia habitual. Milhões de pessoas vivendo suas vidas sem se preocupar com os dramas particulares que aconteciam nos escritórios de advocacia. Ela invejava essa ignorância. Marina, Ricardo disse suavemente, caminhando até ela. Se você quiser desistir, eu vou entender. Ela se virou para ele, vendo a vulnerabilidade nos olhos dele. Percebeu que Ricardo estava com medo,
não de perder dinheiro ou prestígio, mas de perdê-la. Eu não vou desistir, ela disse, mas também não vou deixar que você seja destruído por causa de mim. Então, o que você sugere? Marina olhou para Marcelo, que estava observando a interação com interesse profissional. Marcelo, se meu pai tem tantos esquemas suspeitos assim, por que nunca foi investigado antes? Porque ninguém nunca teve motivo para investigar. Pastores de igreja têm uma reputação de idoneidade que os protege de escrutínio. Além disso, ele é esperto. Mantém as irregularidades pequenas o suficiente para não chamarem atenção. E se alguém que conhece os detalhes resolvesse falar? Marcelo se endireitou na cadeira. Marina, você tem informações específicas sobre irregularidades? Marina pensou nos 23 anos vivendo naquela casa, nas conversas que escutara sem querer, nos documentos que vira sem entender completamente o significado. Eu sei onde ele guarda os arquivos financeiros da igreja. Sei o código do computador dele. E sei que há muito mais coisa errada do que apenas um terreno comprado irregularmente. Que tipo de coisa? Contas no exterior, investimentos feitos com dinheiro do dízimo, contratos de consultoria fantasma com empresas de membros da igreja. Marina respirou fundo. E sei que ele desviou 40 mil euros da campanha de construção da creche para pagar a cirurgia plástica da minha mãe. O silêncio que se seguiu foi profundo. Marina, Ricardo disse finalmente, você tem certeza do que está dizendo? Tenho certeza, e tenho como provar. Marcelo se levantou da cadeira claramente excitado com as possibilidades. Se você tiver evidências sólidas, podemos apresentar uma denúncia ao Ministério Público. Isso mudaria completamente a dinâmica da situação. Como? Porque em vez de vocês estarem se defendendo de acusações falsas, seria seu pai que estaria se defendendo de acusações verdadeiras. Marina voltou para a mesa e se sentou, sentindo o peso da decisão que estava contemplando. Não era apenas sobre a própria liberdade. Era sobre destruir o homem que a criou, derrubar o império que ele havia construído durante décadas. Marcelo, ela disse, abrindo os olhos, quando podemos marcar uma reunião com o Ministério Público? Posso ligar agora mesmo. Então liga. Enquanto Marcelo discava, Ricardo se sentou ao lado de Marina e pegou a mão dela. Você tem certeza disso? Tenho certeza de que não quero mais viver com medo, ela respondeu. E tenho certeza de que é hora do meu pai aprender que as ações têm consequências. Mesmo que essas consequências incluam prisão. Marina olhou nos olhos dele, vendo sua própria determinação refletida ali. Especialmente se incluírem prisão. Talvez seja a única forma de ele entender que não pode controlar a vida de todo mundo ao redor dele. Marcelo terminou a ligação e se virou para eles com um sorriso. Consegui um horário para segunda-feira de manhã. Vocês têm o fim de semana para reunir todas as evidências. E até lá, Ricardo perguntou, até lá vocês se preparam para uma guerra. Marina sentiu um arrepio na espinha, mas não era de medo, era de antecipação. Pela primeira vez na vida, ia lutar de verdade por alguma coisa que importava. Ia ganhar. 6 meses depois, Marina estava parada na varanda do apartamento de Ricardo, que agora também era seu apartamento, observando o sol se pôr sobre Lisboa. O céu estava pintado em tons de laranja e rosa, que faziam a cidade parecer menos caótica e mais bela do que de costume. Nas mãos, ela segurava um envelope que havia chegado pelo correio naquela tarde. O endereço estava escrito com a letra familiar de Mateus. Desde a denúncia ao Ministério Público, 6 meses atrás, Marina não havia falado com nenhum membro da família. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Acordar de manhã e, por alguns segundos, esquecer que não morava mais na casa dos pais. Alcançar o telemóvel para ligar para a mãe, antes de lembrar que Conceição havia deixado claro que não queria contato com uma filha que traiu a família. Mas as semanas difíceis deram lugar a meses de descoberta. Marina havia arranjado um emprego numa empresa de contabilidade, usando o diploma em administração, que sempre pensara que serviria apenas para ajudar o pai com as finanças da igreja. Descobriu que gostava de trabalhar, gostava da independência, gostava de ser avaliada pela própria competência
em vez de ser julgada pelo comportamento. E, principalmente, descobriu que estar com Ricardo não era apenas rebeldia ou escape. Era realmente amor. Vai abrir? Ricardo perguntou, aparecendo atrás dela com 2 chávenas de café e envolvendo-a num abraço por trás. Marina se apoiou no peito dele, sentindo a segurança que só encontrava ali. Estou com medo. Do que pode estar escrito? Do que pode não estar escrito? Ela virou o envelope nas mãos. E se for só para me xingar? E se for para me contar que minha mãe está doente e não quer me ver? E se for para dizer que nunca vão me perdoar? Ricardo beijou o topo da cabeça dela. E se for para dizer que te amam e sentem saudade? Marina riu, mas foi um som sem humor. Isso seria ainda mais difícil de lidar. Por quê? Porque significaria que todo esse sofrimento poderia ter sido evitado se eles tivessem escolhido o amor em vez do orgulho. Ricardo a fez se virar nos braços dele, olhando diretamente nos olhos. Marina, você fez a coisa certa. Não porque as consequências foram positivas, embora tenham sido, mas porque você escolheu ser honesta consigo mesma e com as pessoas que ama. Marina sorriu, lembrando-se de como essa conversa seria impensável 6 meses atrás, quando ela nem sabia que podia ter opiniões próprias, quanto menos defendê-las contra a vontade da família. Você acha que meu pai está bem na prisão? Eu acho que seu pai está aprendendo que as ações têm consequências, Ricardo disse diplomaticamente. E acho que quando ele sair, em 2 anos, talvez tenha uma perspectiva diferente sobre controlo e manipulação. A sentença de Pastor Antônio havia sido um escândalo que abalou não apenas a comunidade evangélica de Lisboa, mas várias outras pelo país. 3 anos de prisão por peculato, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, além da ordem de restituir quase 2 milhões de euros aos cofres da igreja. A investigação, alimentada pelas informações que Marina forneceu e pelos documentos que ela ajudou a localizar, revelou um esquema de corrupção muito mais amplo do que qualquer um havia imaginado. A igreja foi temporariamente fechada, os membros se dispersaram por outras congregações. E a casa onde Marina cresceu foi vendida para pagar parte das dívidas. Conceição havia se mudado para a casa da irmã, em Coimbra, e Mateus assumiu a liderança de uma igreja pequena no interior, tentando reconstruir a carreira ministerial longe do escândalo que destruiu a família. Posso te contar uma coisa? Marina disse, ainda segurando o envelope sem abrir. Claro. Às vezes eu me sinto culpada, não por ter denunciado. Eu sei que foi a coisa certa a fazer. Mas por me sentir tão livre, tão feliz. Como se eu tivesse precisado da destruição da minha família para encontrar a minha própria vida. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, você não causou a destruição da sua família. Seu pai causou com anos de decisões desonestas e controladoras. Você apenas se recusou a continuar sendo cúmplice. Eu sei disso racionalmente, mas emocionalmente, ela suspirou. Emocionalmente, às vezes, é difícil lidar com o facto de que a minha liberdade custou tão caro. E seria mais fácil se você tivesse aberto mão da liberdade para manter todo mundo feliz? Marina pensou na pergunta por alguns segundos. Tentou imaginar como seria a vida se tivesse aceito a proposta do pai, se tivesse ido para Coimbra, se tivesse voltado meses depois para casar com algum rapaz da igreja que estivesse disposto a perdoar seu lapso. Seria mais fácil, sim. Mas seria vida? Não, ela disse finalmente. Não seria mais fácil, seria mais seguro, mas não seria mais fácil, porque eu passaria o resto da vida sabendo que escolhi a mentira em vez da verdade. Ricardo sorriu, aquele sorriso completo que fazia os olhos dele brilharem e que Marina havia aprendido a provocar nos últimos meses. E é por isso que eu te amo. Porque eu escolho a verdade. Porque você escolhe a coragem, todos os dias, mesmo quando é difícil. Marina finalmente rasgou o envelope e retirou uma folha de papel dobrada. A letra era mesmo de Mateus, mas o conteúdo a surpreendeu. Marina, ela leu em voz alta, espero que esta carta te encontre bem e feliz.
Eu sei que não temos falado, e sei que parte da culpa é minha. Eu deveria ter te apoiado quando você precisou, em vez de escolher o lado mais fácil. Ricardo se aproximou mais, lendo por cima do ombro dela. Quero que saiba que eu e a Júlia estamos bem. A igreja nova é pequena, mas as pessoas são honestas, e estou aprendendo o que significa ser pastor de verdade, não apenas administrador de um império familiar. Marina pausou na leitura, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Júlia era a esposa de Mateus, uma mulher gentil que sempre havia tratado Marina como irmã caçula. Também quero que saiba que visitei o papai na prisão mês passado. Ele não está bem, Marina. Não fisicamente. Fisicamente ele está seguro, mas emocionalmente, eu acho que ele finalmente está enfrentando a realidade do que fez, do que se tornou. E pela primeira vez desde que eu me lembro, ele falou sobre você sem raiva. Marina teve que parar de ler porque as lágrimas estavam dificultando a visão. Ricardo a puxou para mais perto, deixando-a apoiar a cabeça no ombro dele enquanto se recompunha. Quer que eu continue? Ele ofereceu. Não, eu consigo. Marina limpou os olhos e voltou à carta. Ele disse que sente saudade de você. Disse que não entende as escolhas que você fez, mas que está começando a entender que talvez não precisasse entender para continuar te amando. Eu sei que isso não muda nada do que aconteceu, mas achei que você deveria saber. A carta continuava por mais alguns parágrafos. Mateus contando sobre a vida no interior, sobre como estava aprendendo a ser mais humilde, sobre como a queda da família havia sido dolorosa, mas também libertadora para ele também. No final, havia um convite. Júlia e eu vamos nos casar novamente no mês que vem. Não uma cerimônia grande, só uma renovação dos votos, uma forma de recomeçar longe de tudo o que aconteceu. Gostaria muito que você estivesse lá. E se você quiser trazer o Ricardo, ele será bem-vindo. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo, mas você continua sendo minha irmã, e eu ainda te amo. Marina dobrou a carta e ficou em silêncio por um longo tempo, processando as emoções que a leitura havia despertado. Raiva pelo tempo perdido, tristeza pela dor que toda a família havia passado, mas também alívio por saber que talvez as pontes não estivessem completamente queimadas. O que você acha? Ela perguntou para Ricardo. Eu acho que você deveria ir. Mesmo depois de tudo? Especialmente depois de tudo. Marina, você não recomeçou sua vida para cortar todos os laços com o passado. Você recomeçou para poder escolher que tipo de relacionamento quer ter com essas pessoas. Marina se virou nos braços dele, olhando para o homem, que havia mudado sua vida de forma tão profunda. 6 meses atrás, ela nem imaginava que fosse possível ser tão feliz. Não apenas pela ausência de controle e opressão, mas pela presença de amor genuíno, respeito mútuo e a liberdade de ser completamente ela mesma com alguém que a amava justamente por isso. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse. Sempre. Você se arrepende de ter aceitado meu pedido maluco naquela noite, de ter se envolvido em todo esse drama? Ricardo riu, puxando-a para um beijo longo e doce. Quando se separaram, ele apoiou a testa na dela. Marina Santos, aquela noite você me pediu para ser parte da sua libertação, mas eu acho que você nunca entendeu que me liberta também. Como? Você me ensinou que eu podia ser amado por quem sou, não pelo que tenho. Você me ensinou que coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. E você me ensinou que uma vida sem propósito, mesmo com todo o dinheiro do mundo, não é realmente vida. Marina sentiu o coração acelerar da forma como ainda acelerava sempre que Ricardo falava sobre amor. Era uma sensação que ela nunca queria perder. E qual é o seu propósito agora? Te fazer feliz, te apoiar enquanto você descobre quem quer ser. E talvez, se você deixar, construir uma família com você que seja baseada em amor e escolha, não em medo e obrigação. A palavra família fez Marina parar de respirar por um segundo. Era uma conversa que eles vinham tendo indiretamente há semanas, mas nunca de forma tão explícita. Ricardo Almeida Nunes, ela disse, tentando manter a voz firme apesar da emoção.
Você está me pedindo em casamento? Não, ele disse, sorrindo. Eu estou te perguntando se você me deixaria te pedir em casamento. Quando você estiver pronta. Quando você tiver certeza de que é isso que quer. Não uma reação ao que você deixou para trás. Marina olhou para o homem à sua frente, pensando na jornada que havia feito desde aquela noite chuvosa, quando cruzou uma rua a correr para fazer um pedido desesperado a um estranho. Pensou na mulher que era então perdida, assustada, definida inteiramente pelo que outros esperavam dela, e na mulher que estava se tornando, independente, corajosa, dona das próprias escolhas. Eu estou pronta, ela disse. E tenho certeza. Certeza. De quê? Certeza de que te amo. Certeza de que você me ama pela pessoa que eu sou, não pela pessoa que poderia ser se eu fosse diferente. E certeza de que quero construir uma vida com você que seja nossa, não uma versão do que alguém mais acha que deveria ser. Ricardo tirou uma caixinha pequena do bolso da calça, e Marina percebeu que ele havia planeado esse momento com muito mais cuidado do que deixara transparecer. Nesse caso, Marina Santos, ele disse, ajoelhando-se na varanda com toda a cidade de Lisboa como testemunha. Você aceitaria se casar comigo? Marina olhou para o anel, simples, elegante, perfeito, e depois para o homem que estava oferecendo não apenas uma joia, mas um futuro construído sobre base sólida de amor e respeito mútuo. Sim, ela disse, estendendo a mão esquerda. Eu aceito. Quando Ricardo deslizou o anel no dedo dela, Marina sentiu como se um ciclo estivesse se completando. Havia começado aquela jornada buscando uma forma de quebrar as correntes que a prendiam ao passado, mas descobriu que o que realmente precisava era encontrar alguém que a amasse livre demais para querer acorrentá-la. Uma coisa, ela disse quando Ricardo se levantou e a puxou para um abraço. O quê? A gente vai fazer isso do nosso jeito. Sem pressão da família, sem expectativas dos outros, sem tentar agradar ninguém além de nós mesmos. Como assim? Marina sorriu, sentindo uma coragem familiar crescer no peito. Como assim que primeiro a gente vai naquela renovação de votos do Mateus, juntos? E você vai conhecer minha família, o que sobrou dela, não como o homem rico que corrompeu a filha do pastor, mas como o homem que eu amo e que escolhi para dividir minha vida. E se eles não aceitarem? Aí eles vão ter que aprender a lidar com a decepção, porque eu não vou mais viver minha vida tentando não decepcionar pessoas que me amam condicionalmente. Ricardo a beijou novamente, e desta vez, Marina pôde sentir no beijo não apenas amor e desejo, mas também orgulho. Orgulho pela mulher forte e independente que ela havia se tornado. Orgulho pela forma como ela havia enfrentado as consequências de suas escolhas. Orgulho pelo futuro que estavam construindo juntos. Quando se separaram, o sol havia se posto completamente e Lisboa brilhava na escuridão como uma constelação de possibilidades infinitas. Pronta para começar nossa vida? Ricardo perguntou. Marina olhou para o anel no dedo, para o homem ao lado dela, para a cidade que se estendia até o horizonte. Pensou na jovem de 23 anos que havia saído de casa numa noite de chuva, carregando apenas desespero e uma coragem desesperada. Essa jovem nunca poderia ter imaginado que 6 meses depois estaria ali, dona da própria vida, amada por escolha e não por obrigação, pronta para escrever um futuro que seria completamente seu. Pronta, ela disse. E pela primeira vez na vida Marina Santos estava falando a verdade quando dizia que estava pronta para qualquer coisa que viesse pela frente, porque agora finalmente ela mesma estava no comando.